Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos. Chegamos ao segundo domingo de Páscoa e hoje iremos refletir o Evangelho do Senhor segundo João, no capítulo 20, do versículo 19 ao 31. E se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição do vídeo para que você possa acompanhar. E fiquemos agora com a reflexão. Salve Maria Santíssima, concebida sem pecado original. Meus queridos irmãos ouvintes, antes de começar minha reflexão, eu quero pedir a você que deixe sua reflexão pessoal aqui nos comentários. Porque além da reflexão daqui dos participantes do podcast, é muito importante também a sua reflexão pessoal em decorrer desse evangelho de hoje que iremos refletir. E por fim, iniciando a minha reflexão, quero destacar nesse evangelho a parte da parte de Tomé. Porque veja, meus irmãos, nós estamos no tempo da Páscoa. E o tempo da Páscoa começa no primeiro domingo da Páscoa, né? No domingo da ressurreição do Senhor, e vai até Pentecostes. E durante esses 50 dias ocorre um momento de preparação da igreja. Porque veja, meus irmãos, a igreja ela foi oficialmente instituída aqui na Terra em Pentecostes, porque foi a partir de Pentecostes que os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo e a partir dali começaram a evangelizar e a fortificar e a instalar a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, onde eles puderam falar várias línguas de outros povos e tudo mais. Sendo que para acontecer aquele momento havia a necessidade de ocorrer uma preparação antes desse momento. Então, durante esses 50 dias em que Jesus está com os apóstolos, é para ele poder fortificar a fé deles. Porque Jesus não fez tipo assim, ele não fez tipo assim, agora ressuscitei, agora tá todo mundo salvo, então vocês que ficaram se virem para espalhar essa notícia para todo mundo. Não, Jesus não fez assim. Jesus, ele primeiro quis demonstrar aos apóstolos, porque os apóstolos estavam incrédulos. Então Jesus aparece aos apóstolos para que os apóstolos eles possam construir a sua fé, fortificar a sua fé, para que pudessem começar a se preparar para chegar o momento da instituição da igreja em Pentecostes. E o maior exemplo para a necessidade dessa preparação é o exemplo de Tomé, onde Tomé recebe a visita dos outros discípulos, né, dizendo que eles viram Jesus ressuscitado. E Tomé, porém, lhes disse: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Então veja, meus irmãos, isso demonstra a necessidade que os apóstolos tinham de encontrar Jesus ressuscitado, para poderem
reabastecerem a fé deles. E que a partir do momento em que eles acreditaram na presença de Cristo ressuscitado, eles iriam espalhar tudo isso a todos os povos. Porque vejam, a partir do momento em que Jesus ressuscitou, aí as primeiras testemunhas que viram Cristo ressuscitado foram os soldados romanos que estavam vigiando Jesus. Foram eles as primeiras pessoas que viram Cristo, chegaram a ver Cristo ressuscitado, sendo que, mesmo eles tendo visto, eles poderiam muito bem não ter acreditado. Poderiam ter pensado que viram fantasma, alguma coisa assim. Poderiam não ter acreditado. E quando os soldados que estavam guardando Jesus, quando eles vão falar para os sumos sacerdotes que existia a possibilidade de ter ressuscitado, na mesma hora os apóstolos não quiseram acreditar e ainda fizeram questão de fazer com que a notícia fosse que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Então veja o tamanho da incredulidade do povo. Então Jesus recorre àqueles que, pelo menos, ele sabe que podem vê-lo e acreditar nele. Porque, meus irmãos, existem pessoas que, mesmo com a verdade na frente delas, elas escolhem ainda não acreditar. E quando ocorre o momento, 8 dias depois, quando ocorre o momento em que Jesus ele se reencontra com os discípulos e Tomé estava lá e viu ele, a primeira coisa que Tomé diz é: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, a partir do exato momento em que ele o viu, ele acreditou. E Jesus ainda disse mais: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. E Jesus fala isso para demonstrar que nós necessitamos fortificar cada vez mais a nossa fé nele. Porque a gente não pode fazer que nem os apóstolos fizeram naquele tempo, de acreditar apenas depois do momento em que eles o viram. Ele diz para que possamos crer nele, ter fé suficiente nele, mesmo sem ter presenciado um milagre estrondoso. Porque veja, meus irmãos, a gente recebe milagres todos os dias, só que às vezes a gente não para perceber por causa das nossas correrias do dia a dia. E nesse domingo também celebramos uma festa bastante especial para nós, que é a festa da misericórdia. E no salmo de hoje, onde diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Porque veja, meus irmãos, você que me escuta, você, eu, todos nós que estamos vivos ainda aqui na terra, estamos vivendo o tempo da misericórdia. Porque depois que morremos, nós iremos ser julgados, nós iremos ter o tempo do julgamento e depois iremos para o nosso destino.
mas que nesse tempo que estamos vivos aqui na Terra, que possamos desfrutar da melhor maneira possível, pois estamos no tempo da misericórdia, meus irmãos. Estamos no tempo em que Jesus, Ele nos ama cada vez mais. E se você gostou do podcast de hoje, deixe seu like para demonstrar a nós que você gostou. Que assim seja. Amém. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir a você que, se você ainda não está inscrito no canal, que se inscreva, ative as notificações para continuar nos acompanhando. E nesse segundo domingo da Páscoa, refletimos sobre a aparição de Jesus aos discípulos. Ao entrar no lugar onde os discípulos se encontravam, o Senhor os saúda com a paz, lhes mostra as suas chagas, para que os discípulos vejam que realmente era Ele. E diz novamente: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E o Senhor sabia do que estava acontecendo com aqueles discípulos, do abatimento que estava instalado, o medo. Por isso foi necessário Ele estar com eles, para que o objetivo, para que a missão continuasse, para que o envio deles não cessasse e para que o Evangelho seguisse alcançando mais pessoas. E na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, a gente já vê o que era feito em nome do Senhor. A caminhada deles em comunidade, fortalecida pela união com o Senhor, claro. E no versículo 12 é dito: muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. E ainda no Evangelho, nós vemos Tomé, que precisou ver para crer. E como muitos de nós, muitas vezes nós queremos provar o Senhor, pedir sinais, por exemplo. Só que, querendo ou não, Tomé foi sincero consigo. Ele não tinha certeza e pediu aquele sinal. E assim que ele viu, ele não pestanejou em reconhecer o Senhor. E isso é importante, porque às vezes, mesmo o Senhor se revelando para nós, estando presente, a gente percebe, mas continua ignorando, não atende àquele chamado. E Tomé não pestanejou em reconhecer aquilo, que estava errado, que realmente o Senhor estava ali, e continuar seguindo. E naquele momento, o Senhor apareceu para os discípulos porque eles precisavam daquele fortalecimento. Porque era uma situação nova. Eles precisavam daquilo para continuar seguindo. E o Senhor veio mostrar o que fala conosco também. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E nós, hoje em dia, quantos testemunhos a gente não tem da providência divina? A vida dos santos, por exemplo. Quantas vidas não são salvas pelo testemunho? Acima de tudo, testemunho com atitudes, testemunhos de vida. Então, que antes da gente pedir sinais, que a gente possa fazer silêncio para ver, para escutar o que já está à nossa volta. O Senhor está presente, está conosco todos os dias até o fim. Então, que a gente possa fazer silêncio. Muitas vezes a gente não escuta porque a gente está com os ouvidos tapados, com os olhos vendados para o que já está perto de nós. Então, que possamos perceber o quão grande é o amor do Senhor em nossa vida, como Ele está sempre presente. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ao céu e avante.
Então é isso, se você gostou desse podcast de hoje, compartilhe ele com sua família, com seus amigos, para levar o Evangelho a mais pessoas. E se você ainda não viu o podcast passado, o card vai aparecer aqui no vídeo para que você possa assistir.